Olá, meus irmãos, saravá, paz de Oxalá seja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Se você ainda não conhece o canal Umbanda Reino da Paz, se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações e dê o seu joinha, dê o seu like, isso ajuda demais o nosso vídeo. É uma forma de você pagar se você achou legal. Se você não achou legal, também pode dar um dislike, mas também compartilha os nossos vídeos em rede social. Bom, eu estava aqui pensando, há um tempo atrás, numa quinta-feira, nós fizemos a série Mediunidades, onde toda quinta-feira eu falei sobre um tipo de mediunidade, foram 22 vídeos sobre isso. E aí fica o convite que você dê uma olhada. E aí eu resolvi agora, nessa quinta-feira, começar uma série nova, toda quinta-feira, que é sobre desenvolvimento mediúnico. Então eu vou tentar trazer aqui, e você também pode colocar aqui embaixo a sua ideia de vídeo sobre esse assunto, sempre um ponto de vista sobre o desenvolvimento. Também tentar trazer algumas experiências que eu tive, no meu desenvolvimento mediúnico. Eu completo esse ano 21 anos na Umbanda, apesar de contar só 20, porque eu só conto a partir da minha primeira incorporação, mas são 21 anos que eu vivo a nossa religião. E eu vou tentar trazer de uma forma aí bem descomplicada assuntos acerca desse desenvolvimento. Então, quando a gente começa a falar sobre desenvolvimento, eu acho que o principal ali, o primeiro passo do desenvolvimento que atrapalha é o medo. Quando a gente começa o nosso desenvolvimento, é muito comum que você tenha medo. E esse medo não vem muitas vezes, mas eu tenho medo de incorporar. Não, não é isso. Algumas pessoas até podem ter ainda esse medo enraizado. Eu tenho medo de incorporar, eu tenho medo do que vai acontecer. A minha mãe carnal mesmo, que é médium lá da casa, tem medo de incorporar. Ela fala, olha, me chama pra tudo, menos pra incorporar que eu tenho medo. E ela é curimba, ela canta na nossa casa. Mas tirando esses casos bem específicos de medo de incorporar, o medo, ele é uma trava emocional muito grande que acaba atrapalhando demais o desenvolvimento. E é o medo de errar. Por que o medo de errar, ele é o primeiro assunto que eu vou trazer aqui? Porque esse medo de errar, ele acaba se desdobrando em outros problemas, em outras questões que acabam sendo muito piores para o desenvolvimento e acabam aí tecendo uma teia aí que não é tão legal. Esse medo, normalmente ele surge e eu deparei muito com isso ao longo desses anos. Eu sempre falo que a cada 15 médiuns em desenvolvimento, 20 farão isso, Então é mais do que todos, são todos e mais alguns que têm um medo de que, será que eu estou realmente incorporado? Será que realmente tem alguma entidade aqui e eu não estou sabendo lidar com ela? Ou será que eu estou fingindo? Então esse medo, ele é essa grande trava. E ele faz a gente começar a procurar atalhos que muitas das vezes não são tão legais assim. Alguns vão procurar atalhos no Pai Google. Não, vou procurar aqui no Google para poder entender como que o preto velho incorpora. O preto velho é desse jeito. E isso está enraizado nesse medo de não fingir incorporação. Outros vão pelo outro lado de que não, realmente eu não estou, e acabam até parando com o desenvolvimento e acabam não indo procurar em si mesmo aquela segurança que, por mais que é lógico, o médium é novo, ele vai adquirir ao longo do tempo, mas aquela segurança e aquela confiança mediúnica. Uma coisa que a gente tem que falar é que assim, Pai Léo, ao longo do tempo eu vou ficando mais confiante. É uma verdade. Mas é uma verdade que ela não deveria ocorrer. A sua confiança na primeira incorporação, como na última incorporação que você teve, deveria ser a mesma. Estou falando por mim que não fiz isso, Por isso que eu posso falar. Queria eu tivesse sido assim, mas não foi. Porque essa confiança, ao longo do tempo, que a gente tem que ganhar é experiência, é tarimba, como nós chamamos. E não propriamente dito de confiança. O médium, ele tem que confiar nele. Ele tem que confiar em si mesmo. E o desenvolvimento mediúnico, ele é muito conflitante com isso. Porque junto com esse aspecto do medo e de não conseguir controlar um espírito que está ali mediunizado em você, através dos chakras e dos nadis e assim por diante, a gente vai entrar nesses assuntos quando a gente fala de desenvolvimento.
tá? Eu quero fazer uma série de pílulas bem legal sobre isso. A gente vai falar de conceitos mais enraizados, mas vamos falando ainda numa regra geral. Por mais que você tenha este grande medo, o desenvolvimento também é reencontrar a si mesmo. Por vezes, as suas entidades e no trabalho do desenvolvimento mediúnico, e aí a gente está falando realmente de um trabalho, tá? Não estamos falando daquelas casas que simplesmente jogam o médium lá e falam, se vira aí, incorpora. Eu sou muito contrário a isso, é uma crítica que eu faço às casas. Para mim, as casas deveriam ter uma gira de desenvolvimento específica em outro dia de gira. Não em dia de, vamos aqui fazer uma gira, acabou a consulta, agora chama as entidades. Desenvolvimento vai muito além de mandar incorporar, vai muito além de chamar a entidade. Então, falando num desenvolvimento, como eu concordo que tem que ser um desenvolvimento se preocupando e mais completo e complexo, tá? Muitas das vezes nesse desenvolvimento você vai ser conflitado nos teus piores aspectos, tá? Eu já conheci muito médium que chega no desenvolvimento muito cheio de si e aí quando ele vai, ele toma na cabeça, ele apanha mesmo da entidade dele, nesse sentido que fala, peraí, não é assim, não é porque você, mas eu tenho 20 anos de espiritismo, mas eu sou Rosa Cruz, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Tá, que bom, isso pode te auxiliar, mas isso não vai ser o principal. Tu vai começar o desenvolvimento como qualquer pessoa. E as suas entidades vão te colocar nesse lugar. Não é porque, mas eu tenho uma facilidade de psicografia que eu vou conseguir incorporar mais fácil. Balela, tá? Não vai acontecer, porque é outro tipo de mediunidade, é outro tipo de desenvolvimento, e o desenvolvimento conflita a gente. E o desenvolvimento conflita a gente nos piores aspectos que nós temos. Se eu sou muito controlador, as minhas entidades mesmo no meu desenvolvimento vão fazer que eu seja menos controlador. Se eu sou uma pessoa egóica, as entidades vão quebrar esse ego. Se eu sou uma pessoa que não tenho confiança em mim, elas vão tentar quebrar isso, tentar te mostrar uma confiança. Enfim, as entidades, elas vão sim conflitar no teu desenvolvimento. E quando eu falo entidades, entendam que são as suas entidades vindo, são as entidades dos médiuns mais velhos responsáveis. Na minha casa são as entidades do padrinho, no caso, para casa que tem padrinho, e são as entidades que chefiam a casa. Elas vão te conflitar, elas vão te forçar para que você desabrocha e transcenda, porque o desenvolvimento mediúnico, ele é transcendental. Aliás, como eu sei que esse vídeo chega a muita gente, se você que já fez desenvolvimento, né, todos estamos num eterno desenvolvimento, nós sabemos disso, mas nós sabemos que tem médiuns que já desenvolveram, né, que já têm suas entidades firmadas. Comenta aqui embaixo um pouco do teu desenvolvimento, partilha com a gente um pouco sobre as suas experiências de como isso aconteceu, porque até hoje eu nunca conheci nenhum médium que no processo do desenvolvimento mediúnico não tivesse que quebrar a casca do ovo e tivesse que botar a sua cara para fora e ver como é que o mundo é diferente. Então isso faz parte do processo. O medo, como eu disse, ele é o maior prejudicial para um médium. Mas eu tenho medo de errar, mas não tem este medo. Eu sempre falo isso para meus filhos. Se você estiver errando, erre. Erre, porque o nosso trabalho como dirigente, o nosso trabalho como mais velhos, como responsáveis pelo desenvolvimento, vai ser nós colocarmos o limite, não é você. Esse é um erro muito forte dos médiuns no começo. Eles se limitam, eles se castram, eles cortam as asas dele mesmo de uma forma que eles nem sabem, porque que parâmetro eu vou usar? Qual é o parâmetro que eu uso para saber qual é o limite da minha incorporação, sendo que eu sou um médium novo, que eu não tenho experiência e não sei qual é o limite? Deixem que nós colocamos esse limite. Soltem a mão. O trabalho do médium em desenvolvimento é soltar-se, deixar-se ir, ficar tranquilo, e com certeza isso vai ser mais fácil no desenvolvimento. Um dos grandes passos para o desenvolvimento é não ter medo, porque o medo limita, e se entregar. Esse é um passo que vai ajudar demais quem quer desenvolver. Se você está entrando numa casa para desenvolver, saiba disso. E ao longo dos vídeos a gente vai falando muito mais sobre esse assunto, muito mais sobre outros assuntos que vão auxiliar vocês no desenvolvimento mediúnico, porque isso faz parte. Muita gente pensa, poxa, mas por que se fala tanto em desenvolvimento? Eu tenho 20 anos, vou para 21 anos de Umbanda.
O meu conceito de Umbanda não é o mesmo de um médium em desenvolvimento, mas eu preciso conversar com ele porque se não houver desenvolvimento, se não houver a entrada de médiuns novos, para que nós estamos lá? Nós não podemos esquecer que a prática da caridade fora também é a prática da caridade dentro da casa do desenvolvimento. A Umbanda precisa continuar, e para ela precisar continuar, ela tem que ter os médiuns novos. E aí eu acabo essa pílula com uma frase que provavelmente eu vou falar várias vezes no decorrer desses vídeos, que é: a Umbanda não escolhe capacitados, ela capacita os escolhidos. Então, respeite cada um, o tempo de cada um, se você está no desenvolvimento, respeite o seu tempo. Se você conhece algum médium que às vezes você perde a paciência com o médium de desenvolvimento, respeite o tempo deles, porque com certeza cada um tem o seu aprendizado e cada um tem o seu tempo para desabrochar, e nós temos que respeitar. Se eu tiro uma fruta ainda verde do pé, ela não amadurece, ela apodrece. Então vamos respeitar o tempo de cada um. Agora, se você quer saber mais sobre desenvolvimento mediúnico, você tem que procurar um terreiro, que lá é o único lugar que você pode desenvolver. Um abraço, saravá e até mais.